Queridos, vamos mais aqui. São Mateus, que coisa linda. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, flui mais coisas maravilhosas atrás dessas letras, hein? Quanto mais você lê a Bíblia, mais verdade você encontra dentro da Bíblia. Já visto que Jesus se identificou que a Bíblia é Ele disse, eu. São João 14, verso 6, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a Bíblia não é um livro morto, é um livro de vida, porque a Bíblia é Deus, é a palavra de Deus, né? Então aqui São Mateus 16, a partir do verso 16 a seguir, Jesus interrogou aquele povão que lhe seguia sobre o que eles achavam dele. Cada um teve seu palpite. Agora aqui no verso 16 de São Mateus 16, ele vira para os 12 discípulos que estavam mais perto dele, que lhe acompanhavam mais de perto, e disse, e vocês, que dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, que era aquele crente corajoso, sabe? Corajoso, você não pode ser um crente medroso. Você tem que ser um crente corajoso, ainda que erre, mas tentando acertar. Pedro errou demais, mas todas as vezes foi tentando acertar. Viu? Deus gosta de ver em você ação. Crente que não tem ação não vai ter realização, não é? Então Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo. Minha conclusão sobre ti, a conclusão da minha alma sobre ti, é esta, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo agradou a Jesus, ouvir aquela palavra de Pedro, sobre quem ele era. Queridos, você tem que saber disto. Quando você crê da maneira correta em Deus, agrada a Deus. Agrada Deus ouvir de nós coisas que não chocam com a sua palavra. Deus fica feliz, regozijante, alegre em ouvir de nós decisões corretas acerca dele, viu? E isto, para termos esse tipo de decisão correta acerca dele, precisamos ser iluminados, ter um espírito iluminado, uma alma iluminada, uma visão espiritual iluminada. E essa iluminação não pode ser artificial, de teologia, de estudo humano. Sabe, você tem que ler a letra da Bíblia, mas você tem que entrar no espírito que está por detrás da letra. Jesus chega a dizer que a letra mata, se nós ficar só com ela, vamos morrer de ego, que a letra nos deixa muito egocêntrico. Eu sei melhor do que o outro, eu conheço melhor, minha faculdade, eu tenho mais faculdade do que o outro, tem mais diploma do que o outro. Isso é letra, isso é letra. A letra nos envaidece e ela nos mata. Jesus disse, a letra mata, mata de vaidade, mata de egoísmo, mata de promoção pessoal, isso mata. Mas tem que ter ela, é básico. Mas ele diz, porém, o Espírito vivifica. O Espírito da letra, o Espírito de Cristo, que está por detrás da letra, é o que vivifica a letra, ou seja, esclarece a letra, traz o clarão, promove a luz, para você saber o que a letra quer dizer. Sabe? Para você ler a Bíblia e saber o que cada letra da Bíblia está falando, o primeiro passo é entrar no Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que te iluminará
para saber o que cada letra da Bíblia está expressando veridicamente, não supostamente. Se você não entrar no Espírito de Cristo para te iluminar, ler a Bíblia, você vai ser um crente cheio de suposição. Seus argumentos vai ser baseado na suposição do A, do B, que você ouviu ali, ouviu acolá. E suposições humanas nem sempre são corretas, porque suposição humana muitas vezes são por conveniência. Torcem a letra para satisfazer nossos apetites. E nem sempre nossos apetites, nossos gostos da nossa carne agrada a Deus. Sabia disso? Coríntios 15, verso 50. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Davi fala no Salmo 66, verso 18. Se eu atentar para a iniquidade da minha carne, Deus não me ouvirá. Iníqua, nossa carne é cheia de desejos iníquos, maléficos, sabe? Gosto, maneiras, sabe? Então, você precisa checar se o Espírito que está em você é o Espírito de Cristo. A Bíblia nos convida a fazermos um transplante de espírito. Lá em Ezequiel capítulo 36, a Bíblia nos chama para fazermos um transplante de coração, um transplante de espírito. Ela nos promete em Deus nos dar um novo espírito, um novo coração, ou seja, uma nova regência do nosso homem interior. Nós nascemos com uma regência carnal, pelo nascimento carnal, que herdamos de nosso pai, de nossa mãe, de nossos avós, nossa raiz genealógica humana. E esta raiz genealógica humana, ela tem que ser eliminada de nós no novo nascimento. João 3,3. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você só tem a letra, Nicodemos. Por isso que você não me conhece. Você, sendo um grande pastor de uma das maiores sinagogas aqui de Israel, você ainda me olha, me conhece de uma forma carnal. Você é doutor em teologia, mestre dos mestres, Nicodemos. Mas você ainda está sendo regido pelo seu primeiro nascimento. E o seu primeiro nascimento é mundano, é carnal. Você herdou isso, suas tradições de seus ancestrais humanos. Você precisa nascer de novo do seu espírito para você herdar uma nova genealogia que vem do Pai Celestial, para você ter visão do Pai Celestial. Você ainda está tendo a visão do Pai terreno, do Pai humano, do Pai teologia humana, estudo humano. Você precisa ter um novo nascimento, trocar de pai, trocar de genealogia, trocar de genética espiritual, abandonando esse primeiro espírito, essa primeira regência, e entrando no novo espírito. Ezequiel 36, eu vos darei um novo coração, um novo espírito, e colocarei o meu espírito nesse novo espírito seu. Isto sim, queridos, é cristianismo. Fora disto, é carnalidade. Temos um monte de gente hoje dizendo que são cristãos, mas tudo com velho nascimento. Primeiro nascimento, carnais, interpretações da Bíblia de forma carnal. Por isso que temos esse monte de religião na terra, e cada um puxando sardinha para o seu prato e brigando com a outra. Você é falso, eu sou verdadeiro. Isso é tudo egocentrismo, brigando por causa do seu ponto de vista, seu ego. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Foi isto que Jesus falou para os sacerdotes. Ele não estava falando para leigos, não.
Ele falou isso para Anás, Caifás, gente grande das sinagogas, porque não tinham nascido de novo, não tinha deixado o velho espírito, a velha cultura, a velha natureza que herdou de seus pais. Lembra de João Batista? Por que ele não pôde conviver com o seu pai, que era sacerdote, Zacarias? Porque ele tinha o ministério de Deus. Ele era um predestinado para ser o dedão de Deus na terra, para apontar o Messias para o povo. E se ele ficasse na escola do Zacarias, que era sacerdote, na teologia do pai dele, ele nunca estaria preparado para ser dirigido pelo sobrenatural, para introduzir o Messias. Ele teve que ir para o deserto aos 9 anos de idade, ficar a sós com Deus lá no deserto, sabe? Para Deus poder trabalhar diretamente com ele, viu? Para ele se tornar a boca de Deus, o dedo de Deus na terra. Se você for verificar na história dos homens de Deus da Bíblia, eles nunca vieram dessas misturas religiosas dos grandes sacerdotes do dia. Veja, quando Jesus veio no cenário, já havia 13 denominações, 13. Hoje tem mais de 1000, não é, na terra. Mas quando Jesus veio, já tinha 13 lá na Judéia. Dos saduceus, dos heteus, não, religião dos saduceus, dos herodianos, sabe? Havia 13 denominações, 13. Cada uma puxando sardinha para o seu prato. Uma cria em ressurreição, outra já não cria, e cada um discutindo com o outro suas teses, criadas em seus seminários humanos. Mas me diga, Jesus não saiu de nenhuma delas. Não, ele foi a elas para ensinar-lhe. Lembra lá em Lucas, capítulo 2? Com 12 anos de idade, Jesus já estava lá no templo ensinando o sacerdote, discutindo. Quando Maria e José foi lá vê-lo, depois de 2 dias que não tinha visto ele mais, ele estava lá ocupado, ensinando, doutrinando os líderes. Se estava doutrinando é porque eles estavam errados. Eles estavam errados. Precisavam de ser corrigidos. João Batista, Lucas capítulo 3, diz, sendo Anás sumo sacerdote da sinagoga tal, sendo Caifás sumo sacerdote da sinagoga tal, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista. Não veio das sinagogas, viu? Porque elas estavam enredadas. Deus não pôde levantar um líder lá dentre eles, porque eles estavam comprometidos com a política carnal, com as tradições carnais. Eles estavam presos ao seu primeiro nascimento, suas tradições humanas, de seus pais, sabe? Deus precisou de levantar um homem lá de fora, que estava desligado daquilo. Mesmo João Batista, sendo filho de Zacarias, que era o sacerdote, Deus teve que levar João Batista para o deserto para poder inserir nele a luz verdadeira, para ele poder introduzir o Messias para o povo. Sabe? Paulo nos chama lá em Hebreus, saiamos fora do arraial dos homens. Deus está fora do arraial humano. Você precisa aprender a te separar-te com Deus. Lembra de Abraão, nosso pai na fé, enquanto ele não separou de sua raiz genética humana, Elohim não pôde vir a ele lhe trazer o filho. Lembra? Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão para separar de seu pai, que por fim tornou um idólatra. Terá, pai de Abraão, por fim tornou um idólatra. Então, antes que isso acontecesse, Deus já chamou Abraão, separa-te de tua família, e eu tenho uma obra para ti. Separa-te do seu primeiro nascimento. São João 3,3.
a receita de Jesus. Entra no segundo nascimento, nasça em Cristo, no Espírito de Cristo, e assim você verá, poderá ver o reino de Deus em você, não no outro, mas em você. Você precisa ver o reino de Deus em você. Que glória tem ver no outro e em você nada? Tem glória nenhuma nisto. Eu quero ver o reino de Deus em mim. Você precisa ver o reino de Deus em você para você poder morrer seguro. Deus te abençoe.